Se tem uma dúvida que é muito comum entre estudantes e profissionais, analistas clínicos, em especial aqueles que trabalham com microbiologia, é como fazer diagnóstico de infecções fúngicas. E tem muita gente que diz que eu falo muito sobre bacteriologia e que eu esqueço a micologia. Mas isso não é verdade. Se tem uma pessoa que defende a micologia e que fala o quanto que o diagnóstico da micologia é negligenciada, essa pessoa sou eu. Fala, microloucos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Este é o Microclass, um canal pra gente aprender microbiologia todos os dias. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se e aproveita e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Toda semana tem um vídeo novo sobre microbiologia, sobre rotina laboratorial e com dicas também. Se você não sabe, eu tenho um curso de microbiologia clínica e se você quiser aprender mais, muito mais, além do que eu ensino aqui, dá uma olhadinha no link que tem na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado que você vai poder conhecer o meu curso e ser meu aluno lá dentro da nossa plataforma. Pra quem não sabe, a micologia é um ramo dentro da microbiologia que fala exclusivamente sobre o diagnóstico das infecções fúngicas. Nesse caso, eu estou colocando a microbiologia como uma caixa maior e a micologia como uma caixinha dentro da microbiologia geral. E quando a gente fala micologia, obviamente, a gente não está falando só dos fungos de interesse médico, mas nesse vídeo, obviamente, por ser biomédico e por esse canal tratar de diagnóstico clínico laboratorial, em especial humano, a gente vai falar sobre as infecções humanas aqui e sobre o diagnóstico das infecções humanas. Apesar que nesse vídeo é mais técnico, então a gente vai já trabalhar aqui na bancada, no microscópio e tudo mais. Porém, você precisa saber que eu não vou falar sobre os macrofungos, eu vou falar sobre os fungos microscópicos. E em especial, as estruturas daqueles fungos em que nós podemos usar para identificar e trabalhar o diagnóstico das infecções fúngicas. Apenas para contextualizar, você precisa saber que as infecções fúngicas elas podem acontecer em vários locais. Muitas pessoas acham que as infecções fúngicas só acontecem na pele, mas não é bem assim. As infecções fúngicas podem acontecer em vários locais. É por isso que lá no nosso curso de microbiologia, a gente fala sobre a classificação clínica das micoses. E quando a gente trabalha a classificação clínica, a gente tem essa ideia de como que a micose acontece e que nome ela recebe. Porque o nome da micose está muito relacionado a vários fatores, em especial o nome do local onde ela acontece, se é uma micose sistêmica ou não, pode ter relação com os nomes populares como sapinho, por exemplo, ou até mesmo o nome das micoses podem ter relação com o tipo de lesão que o fungo causa, como as lesões verrucosas, e o nome do próprio micro-organismo também tem relação. Por exemplo, as dermatofitoses são causadas por um grupo de fungos chamados dermatófitos. É por isso que é importante a gente saber a origem do nome das coisas. Muitas pessoas não conseguem pensar em infecções fúngicas no primeiro momento. E essas pessoas são os médicos. Infelizmente, muitos médicos são culpados por isso. Eles não pensam logo no início em infecções fúngicas. Eles sempre pensam em infecções bacterianas e até virais. E aí, depois que eles tratam muito, que não tem resultado, é que eles pensam em infecções fúngicas. Mas é claro que existem exceções e muitos médicos são sim atentos às infecções fúngicas. Assim como tem vários profissionais do laboratório que não sabem nunca ver um fungo numa lâmina. Então nesse vlog eu vou mostrar para vocês como que nós fazemos a leitura de lâminas para o reconhecimento de fungos. Só que você precisa ter uma bagagem para isso. Por exemplo, você precisa estudar a biologia dos fungos, saber o que é uma hifa, um conídeo, o que é uma hifa septada, uma hifa cenocítica, o que é, por exemplo, uma característica de fungo hialino ou um fungo demácio, e até mesmo entender como que funciona as estruturas dos fungos. Qual é a parte do fungo que é responsável pela reprodução, qual a parte do fungo que vegeta, que é a parte vegetativa e que é responsável pela captação de nutrientes e como que isso acontece de forma biológica, a entender o metabolismo, o crescimento e a reprodução dos fungos. Isso chama-se biologia dos fungos. A gente consegue entender todo o processo biológico que envolve o crescimento desses micro-organismos tão complexos e tão negligenciados. E para entender tudo isso, a gente precisa fazer uma técnica chamada de microcultivo. Diferente das bactérias, como vocês viram no vídeo passado, que eu falei sobre o processo de identificação bioquímico das bactérias, nos fungos isso é um pouquinho diferente. A gente precisa estudar a morfologia deles,
a macromorfologia das colônias e a micromorfologia das colônias para poder saber quem eles são. Na verdade, a micromorfologia das colônias não. A micromorfologia do fungo propriamente dita. Porque vários funguinhos formam uma colônia, beleza? E para fazer o estudo da micromorfologia dos fungos, a gente precisa fazer uma técnica chamada de microcultivo. Eu já falei sobre essa técnica num vídeo antigo aqui do canal. Quem sabe no futuro eu não posso atualizar também esse vídeo aqui. Esse vídeo deve ter uns 5, 6 anos, eu acho. E para isso, a gente precisa vir para o laboratório e usar a capela de segurança biológica. Eu tenho vários microcultivos aqui e eu vou abrir um deles e vou mostrar para vocês a estrutura, a micromorfologia daqueles fungos naquela lâmina no microscópio. Então hoje a gente vai praticar usando uma capela de segurança biológica e um microscópio que está aqui em cima da minha bancada. Mais uma vez eu repito, se você quiser, você pode aprender muito mais microbiologia lá no nosso curso de microbiologia. O link para o curso está aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora vambora, pega o seu jaleco e vem comigo que a nossa aula prática vai começar. Para fazer a identificação dos fungos, gente, não se preocupa que aqui não é o nome do paciente, é o nome da pessoa que fez o microcultivo. Então a gente não está infringindo nada relacionado à ética aqui, beleza? Isso aqui são 3 microcultivos que a gente vai fazer a leitura hoje. Na verdade eu vou fazer a leitura de um, os outros 2 eu vou fazer porque é a rotina aqui do laboratório. E aí, microcultivo é isso, é uma câmara com um algodão aqui do ladinho para que ele fique úmido e a gente vai colocando água sempre, né? Aqui, ó, tem um bloco de agar e o fungo cresce ao redor desse bloco, tá vendo, ó? O fungo cresce ao redor do bloco. Nesse momento a gente consegue ver a micromorfologia, assim como aqui e aqui também. A gente vai ver isso aqui hoje. Na verdade eu vou escolher um, vou ver esse daqui, eu acho. E depois que eu fizer a técnica da lâmina, que a gente vai fazer agora, eu vou mostrar pra vocês, eu vou trazer pro microscópio que tá aqui, ó, e vou filmar pra vocês verem como que a gente identifica de forma geral a micromorfologia dos fungos na lâmina, porque eles crescem aderido na lâmina e fica muito mais fácil da gente ver. Pra fazer o microcultivo, eu vou escolher um deles, eu não vou fazer todos, obviamente, porque senão fica muito longo e o vídeo tem exatamente o mesmo propósito, saber o que é o microcultivo. Aqui nós temos o microcultivo pronto, vou botar essa placa bem aqui também para não me atrapalhar. E aqui tem um microcultivo, nesse microcultivo obviamente tem um fungo, ele está nessa lâmina. Para poder fazer a leitura do microcultivo, eu preciso colocar formol aqui dentro, tá? O formol tem que ficar por alguns minutinhos, talvez 3, 4, até mesmo 5 minutinhos, para que esse formol mate esse fungo e na hora que eu tire ele e coloque na lâmina não tenha risco de contaminação. E eu já até fiz isso também porque eu também vou gravar aula para o nosso curso de microbiologia hoje. Então eu vou precisar de uma lâmina, ela tá aqui, né? Então eu tenho aqui todos os materiais que eu preciso. Vou tirar essas outras lâminas, já que eu vou fazer só um agora, tá bom? Então aqui eu tenho a lâmina que eu preciso, o microcultivo que eu preciso. Eu também preciso de corante, que nesse caso a gente vai usar o azul de lactofenol, né? O azul de algodão, azul de amã, né? A pinça é uma pinça estéreo, eu tô abrindo ela agora também. Essa pinça é só para pegar, tá? Eu vou usar ela somente para pegar a nossa lamínula com o fungo. Vou colocar ela aqui, esse papel também tá estéreo. E um conta-gotas, né? Uma pipeta de pastê, na verdade, para poder pegar o azul de lactofenol. Primeira coisa que você vai fazer é colocar o azul de lactofenol na sua lâmina. Então, vou pegar o azul de lactofenol, não precisa ser muito, tá? Vou fechar, porque azul de lactofenol tem fenol, como o próprio nome já diz, e isso oferece risco para a saúde. E eu vou colocar dessa forma. Você pode colocar como você quiser, tá? Eu gosto de espalhar assim, porque eu tenho mais corante sobre toda a minha lâmina. E quando eu não faço somente a gota, o risco de ter bolhas é bem menor. Então eu vou colocar aqui mais ou menos do tamanho da lamínula. E a partir desse momento eu já posso pegar a minha lamínula, que tá aqui, ó. Tá vendo? Ela tá grudada ao bloco de meio, ó. Ela tá grudada no bloco, tá vendo? O bloco veio junto. E para isso, se ele vier junto assim, você vai precisar de alguma coisa que segure o bloco. Nesse caso, eu vou usar uma alça bacteriológica, né? E vou segurar o bloco do meio para baixo para ela soltar. Tá vendo que ela soltou o bloco? Ó, tá o bloco aqui e aqui tem a minha lamínula, na verdade, né? E a lamínula eu vou colocar em cima da minha lâmina com o corante, ó. Olha que lindo que fica isso, ó. Quando eu coloco assim, ó, ela encosta o corante sobre todas as estruturas e não forma bolhas. Ainda formou uma ali, né? Mas em geral não formam muitas bolhas. E aqui eu tenho o meu fungo, né? Professor, qual é o lugar ideal para fazer a leitura? Gente, nas bordas.
Como o bloco ficou muito grande e ele veio até a borda, é óbvio que o fungo também cresce aqui dentro, mas é ideal que seja feito também aqui fora, tá? Isso vai facilitar demais a leitura das estruturas do fungo. Então aqui provavelmente nas partes das bordas dessa lamínula você vai conseguir ver as hifas, né? Você vai ver a septação, você vai ver se ela é uma hifialina ou demácia, você vai ver bastante coisa aqui, em especial as estruturas de reprodução, que é na maioria das vezes o que a gente usa para fazer a identificação propriamente dita. Então, a partir de agora, eu já posso levar para o microscópio? Pode. E é isso que a gente vai fazer em um segundinho, olha só. Pessoal, só para mostrar para vocês e para o nosso vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer alguns cortes aqui no vídeo que eu fiz da microscopia. Quando a gente foca o microscópio pela primeira vez, a gente está no objetivo de 4 vezes, já que a gente começa sempre da de menor para a de maior aumento nesses casos, vocês vão ver que eu não estou vendo basicamente nada de muito importante aqui. Eu só estou vendo a borda, né? Ó, agora que está pegando mais o foco, eu estou vendo basicamente a borda do fungo propriamente dito. Na verdade, a borda onde eu mostrei para vocês, onde o fungo cresce. Então, dessa parte da borda para fora, o fungo cresce. Da borda para dentro, ele também cresce, mas para fora é onde a gente visualiza maior quantidade de estruturas, de características de reprodução. Então a gente vai ver daqui para fora conídeos, o conidióforo propriamente dito e outras estruturas de reprodução. Agora, para dentro, a gente vai visualizar muito mais as estruturas de captação de nutrientes, como as hifas, né? A parte do micélio vegetativo propriamente dito. Isso aqui é uma grande bolha, não se apeguem a essas coisas. Lembra que eu falei que ficou uma bolha? Era exatamente essa que eu estava falando, uma bolha maior, né? É claro que sempre há bolhas menores, até porque o fungo também é uma estrutura grande. Então parece que fungo é microscópio, obviamente que é, mas ele tem algumas estruturas que são um pouco maiores que ficam em relevo basicamente na nossa lamínula, ainda mais esse aqui que tem uma quantidade grande de estruturas aqui presentes, tá? Aqui eu já quero mostrar para vocês a parte do fungo que está menos contaminada. O que é essa contaminação que eu quero falar? É a parte que tem a menor quantidade do fungo, onde eu consigo, por exemplo, ver menos fungo no campo microscópico. E é aqui que eu consigo entender melhor a estrutura do fungo. Por exemplo, se eu der um zoom aqui, você vai ver, e eu vou ver junto com você, boa parte das estruturas aqui de reprodução do fungo propriamente dito. Então é aqui que eu vou encontrar, por exemplo, essas estruturas que são as ideais para a identificação dele. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é como que é importante reconhecer as principais características. Por exemplo, aqui a gente está vendo um fungo de hifa septada. Ela apresenta septos, né? Olha só, tem septos, né? E separando as hifas são separadas literalmente pelos septos. O que isso significa dizer? Significa dizer que todos os fungos que não são septados não podem entrar na minha lista de suspeita para este caso, tá? E é óbvio que você vai analisar muito mais até encontrar estruturas como essa, ó. Aqui a gente tem uma estrutura, vou subir um pouquinho mais já, para você ver, ó. Aqui as hifas e aqui em cima a gente tem uma estrutura de reprodução, tá? A gente tem um conidióforo, tá bom? E a gente tem as estruturas de reprodução ali, ó, como os conídeos, por exemplo. Não tá no foco, porque aqui a gente está numa estrutura tridimensional. Então eu vou fazer o foco para você ver. E quando eu fizer o foco nos conídeos, por exemplo, você vai ver que a outra parte, olha só, a outra parte vai ficar sem foco. Para você ver o quanto que é importante, o quanto que o fungo, ele, por mais que ele seja microscópico, ele também é grande o suficiente para precisar desse trabalho, né? Então aqui em geral a gente está vendo hifas septadas. Beleza, agora eu vou mostrar para vocês numa outra lâmina um outro fungo que também tem características de septação, né? A gente vê as paredes das células, só que agora elas são bem mais curtas. Isso também pode ser um indicativo importante. As hifas longas, né? Os septos produzindo hifas longas ou não. Eu trouxe isso daqui para mostrar para vocês, é até um fragmento da nossa aula do curso de microbiologia, e que traz um pouquinho as estruturas aqui para vocês conhecerem, né? Aqui são algumas das principais estruturas que os fungos têm e que ajudam demais na diferenciação entre eles, né? O conidióforo, né? A gente tem essa característica em alguns fungos de um conidióforo muito esticadão lá para cima, né? A gente vê, por exemplo, logo depois há alguns fungos produzindo essa vesícula, né? A vesícula, ela tem uma característica muito importante na identificação dos aspergilos, ajuda demais. A gente tem a métula, né? A gente tem as fiálides,
ou, em alguns casos, anélides, e a gente tem o conídeo propriamente dito, né? Então, o conídeo é a última, basicamente, né? É a última célula que é produzida ali e que é a principal fonte de reprodução do fungo. Onde um conídeo cai, fungos novos nascem, tá? Então, a gente tem essa característica aqui muito importante na reprodução dos fungos filamentosos. Gente, presta atenção, não estou falando sobre levedura. Ah, mas levedura não é fungo? É óbvio que é. Levedura é fungo. Mas eu estou falando aqui sobre os fungos filamentosos, beleza? Gostaram de ver como funciona o estudo da micromorfologia dos fungos? É assim, e você precisa buscar em Atlas orientações de como reconhecer as estruturas. E isso, não se preocupe, é só com o tempo. Você vai aprendendo tudo na medida em que você vai praticando. E para isso você precisa estar num setor de microbiologia, seja na faculdade ou seja também no seu trabalho no laboratório. Mesmo que você não trabalhe com micro, você pode ir se especializando, fazendo alguns cursos e aprendendo assim, praticando no seu tempo livre. Eu espero que você tenha curtido, que esse vídeo tenha sido útil para você e que tenha te ajudado. Se você quiser, você pode participar do nosso curso de microbiologia. Eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo. E eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!